tarde a todos os participantes. O meu nome é Mariana Ferreira, eu sou do grupo Informador Fiscal. O Informador Fiscal, portanto, este mês está a dedicar o conteúdo gratuito ao trabalho, ao tema do trabalho. Nós sentimos que existe aqui, por parte de algumas pessoas que nos acompanham, gostariam de ver aqui alguns temas debatidos e alguns temas esclarecidos, digamos assim, e por isso este mês nós resolvemos fazer o mês do trabalho, em que disponibilizamos conteúdo gratuitamente e realizamos também em parceria com algumas sociedades de advogados, fazemos aqui uma parceria no sentido de realizar webinar relativamente, portanto, a temas relacionados, neste caso, neste mês, o trabalho. Antes de avançarmos, quem nos acompanha e ainda não conhece o site do Informador Fiscal, eu peço que aceda ao site em www.informador.pt. Podem fazer um registro gratuito durante 7 dias e podem durante 7 dias consultar o conteúdo que vamos colocando no site do Informador Fiscal. Desta forma poderão então também acompanhar um bocadinho aquilo que nós vamos fazendo e aquilo que vamos disponibilizando aos nossos assinantes. Depois destes 7 dias, se pretender tornar-se um assinante, é só entrar em contacto connosco e nós daremos todas as informações. Hoje, portanto, o webinar de hoje terá como tema o tratamento de dados pessoais em contexto, peço desculpa, laboral, com o orador Dr. Diogo Rodrigues da Silva. É uma parceria com a ADC Advogados, a quem eu agradeço muitíssimo esta disponibilidade e esta parceria que é sempre muito importante para nós, e agradeço em especial ao nosso orador convidado de hoje, o Dr. Diogo, por estar então cá disponível para fazer a apresentação. O Dr. Diogo irá fazer a apresentação deste tema, portanto, o tratamento de dados pessoais em contexto laboral, e depois teremos aqui então espaço para perguntas a que o nosso orador convidado irá responder. Podem colocar as questões no bate-papo ou então na área reservada para perguntas e respostas aqui do Zoom. Boa tarde, Dr. Diogo. Muito boa tarde. Estou a ser ouvido, Mariana? Sim, nas perfeitas condições. Perfeito, perfeito. Então, pronto, feito este reto por parte da Mariana, eu gostava então de me apresentar mais uma vez. Sou o Diogo Rodrigues da Silva, já sou uma cara algo conhecida aqui desta parceria com o Informador Fiscal, nomeadamente em matéria de trabalho, em matéria laboral. Eu gostava desde já de agradecer ao Informador Fiscal, de facto, por esta oportunidade, por esta parceria, que tem sido fantástica a todos os níveis, tanto pelas pessoas com quem temos contactado, como também por estas iniciativas que são fantásticas, tanto para nós como com certeza para o Informador Fiscal, e sobretudo gostava também de dar aqui uma palavra de promover também o Informador Fiscal, porque de facto tem conteúdo fantástico, tanto nas redes sociais como no próprio website, que acompanho com regularidade. De facto, conteúdo mesmo técnico, com casos práticos, com artigos de opinião, coisas fantásticas que já, inclusivamente, eu utilizei noutros meandros, noutros trabalhos e até como matéria de estudo em algumas ocasiões. Portanto, é realmente fantástico, não só para aumento de cultura geral em determinadas matérias de interesse, mas também para quem é técnico jurista, extremamente importante, extremamente interessante também. Por isso, promovo também com estas palavras, de facto, o vosso website e as vossas redes sociais são fantásticas. Muitos parabéns por isso. Quanto ao que nos traz aqui, nós efetivamente vamos falar sobre o tratamento de dados dos trabalhadores, neste caso de todos aqueles, vamos dizer, chamadas figuras juros laborais, daquelas figuras que fazem parte ou cujos dados são tratados nos meandros no contexto do trabalho. E portanto aqui desde logo vamos perceber que não estamos a falar só de trabalhadores e que seria muito redutor falar só de trabalhadores. Estaremos aqui a falar de outras figuras, nomeadamente desde logo dos candidatos a emprego, que temos de ter em consideração. Uma figura que hoje em dia é tão falada também, que são os estagiários. Podemos falar também dos bolseiros. E podemos falar também daqueles que, apesar de estarem numa situação de prestação de serviços, são pessoas singulares e que acabam por ter aqui uma espécie de tratamento similar a um trabalhador, sem querer entrar em questões de falsos ou não recibos verdes, mas
mas que estarão aqui também abrangidos e que são uma figura patente das empresas e, portanto, que são também ou importam-nos aqui em matéria de tratamento de dados em contexto laboral. Este tratamento de dados em contexto laboral importa efetivamente bastante naquilo que é a proteção de dados e a privacidade dos dados, desde logo porque é nos meandros da laboralidade que nós vamos encontrar uma panóplia de dados extremamente sensíveis, extremamente complexos de tratar e que podem, inclusivamente, tentacular para outras questões, ou seja, eu através da via laboral posso chegar, ou os dados eminentemente pessoais, chegarem à vida íntima das pessoas, e, portanto, podendo ferir aqui a reserva da vida íntima de cada um dos titulares de dados. Aqui também, este contexto laboral foi também uma preocupação do próprio RGPD, que lhe atribuiu um artigo específico, o artigo 88, que será aquele que falaremos mais nesta temática, objetivamente falando. Este artigo 88 foi uma preocupação, ou seja, demonstra aqui a preocupação do legislador europeu, que veio dar um artigo em especial ao contexto laboral, e percebe-se desde logo porquê. E também percebe-se porquê, e a forma como este artigo foi montado revela também as características do tratamento de dados em contexto laboral. Desde logo, uma das preocupações, das grandes preocupações, e também uma das justificações para a forma como o artigo está montado, e que vamos já ver, é precisamente a complexidade dos meios de tratamento e processamento de dados dos trabalhadores em contexto laboral. Porquê? Porque hoje em dia, e aproveitando também aqui que estamos ainda, infelizmente, numa situação de pandemia, percebemos que o controle à distância, que o controle dos dados pessoais dos trabalhadores, para fazer precisamente o controle também daquilo que é a execução portanto, do trabalho, a execução da atividade, é de facto uma realidade. Nós temos noção que atualmente, por estarmos, por exemplo, em teletrabalho, ou muita gente estar em teletrabalho ainda, ou agora se calhar a retomar, depois desta nova enchente de casos de Covid-19, temos presente que as pessoas estão em casa a trabalhar, mas que existe aqui uma regularidade de contacto à distância, quer por via de Zoom, como nós estamos aqui a fazer, em reuniões por videoconferência, quer por outros meios, nomeadamente de tracking daquilo que os trabalhadores fazem em termos de pesquisa na internet, por exemplo, da utilização dos softwares de trabalho. Portanto, todo este tracking, sabemos que é uma realidade, sabemos que isto é presente nas empresas, que as empresas veem como uma necessidade, mas é preciso saber se de facto este tipo de processamento de dados é ou não legítimo e de que forma é que o RGPD veio tentar dirimir esta questão. E, portanto, nós temos que o artigo 88 veio fazer um trabalho, do meu ponto de vista, ou pelo menos o legislador europeu teve aqui uma atuação legislativa bastante inteligente. Porquê? Tendo em conta que no espaço europeu a legislação laboral é bastante heterogénea, tanto quanto mais para Ocidente ou para Oriente nós andarmos, vamos ver realidades laborais totalmente dispares, e embora exista já uma certa aproximação, não é ainda suficiente para o legislador europeu poder, de per si, legislar, regular objetivamente esta questão. E depois, não só por causa desta heterogeneidade, mas também porque o número de processos de tratamento é de tal maneira excêntrico, é de tal maneira extenso, é de tal maneira complexo, que regular objetivamente este tipo de procedimentos seria bastante redutor. Então o que é que decidiu o legislador europeu fazer? Criou um artigo em que diz que, o tal artigo 88, que depois está interrelacionado aqui com dois considerandos essenciais, o considerante 127 e o considerante 155. Sim, porque o RGPD tem mais considerando que é, então, o legislador europeu precisou de explicar os poucos artigos que
que inseriu aqui em termos de RGPD, precisou de explicar com mais considerantes para os próprios artigos. Portanto, demonstra bem a complexidade das questões da proteção de dados. E também aqui o artigo 88 mereceu dois considerantes, 127 e 155. E este artigo diz especificamente o quê? Diz especificamente que são os Estados-membros é que devem ou poderão estabelecer dentro do seu ordenamento jurídico as normas específicas para garantir a defesa dos direitos e liberdades no que respeita ao tratamento de dados pessoais dos trabalhadores em contexto laboral. Portanto, o legislador fez uma coisa espetacular, que foi: eu não sou capaz de legislar objetivamente sobre todas as questões relativas ao processamento de dados em contexto laboral, não conheço todos os tipos de tratamento que são efetuados, portanto vou... Além disso, os ordenamentos são tão diferentes que eu tenho que, no fundo, atribuir competência aos Estados-membros para legislar nestas matérias. Ou seja, absteve-se de legislar objetivamente sobre as questões de contexto laboral, passando essa responsabilidade para os Estados-membros. Mas, inteligentemente, obviamente, imputou a obrigatoriedade de respeitar todos os princípios que estão inseridos ou que estão instituídos pelo próprio RGPD. E, portanto, independentemente daquilo que possa ser o ordenamento jurídico de determinado Estado-membro, todos os Estados-membros vão ter que tornar as suas atuações ao nível da proteção de dados homogéneas. Portanto, sem ter regulado objetivamente, o legislador europeu logrou positivamente atingir o objetivo que encabeçava desde logo aqui o próprio RGPD, que era homogeneizar os ordenamentos jurídicos dos Estados-membros ao nível da proteção de dados. E, portanto, sem dizer grande coisa, veio conseguir precisamente atingir esse objetivo. Os Estados-membros não tinham que criar eles as normas, mas, muito bem, competência dos Estados-membros, mas dentro daquilo que são os padrões de atuação mandatórios por parte do RGPD. Portanto, todos os princípios, nomeadamente os designados princípios ARCA, o princípio de acesso, de consulta dos dados, de apagamento dos dados, enfim, todos esses princípios têm que estar devidamente instituídos. Ou seja, se eu, dentro do meu ordenamento jurídico do país, Portugal, tenho normas que violam os princípios que estão instituídos pelo RGPD, eu obrigatoriamente vou ter que adaptar essas normas. O que vamos ver também é que não foi exatamente isso que aconteceu em Portugal. Não foi exatamente isso que aconteceu em Portugal, ao ponto de termos ainda no próprio Código de Trabalho alguns artigos que ainda falam em comunicações prévias à CMPD, não aplicando aqui o princípio da responsabilidade de autorregulação que foi instituído pelo RGPD. Portanto, no fundo, que fez desaparecer as comunicações prévias à CNPD, à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que antes existiam. Por exemplo, quando nós queríamos inserir um sistema de CCTV, de videovigilância, dentro de determinado estabelecimento, determinada empresa, tínhamos que, de facto, fazer uma comunicação prévia, no fundo, de declarar que todos os requisitos estavam cumpridos, tínhamos que comprovar isso. Atualmente isso não é necessário, coloca-se o sistema de CCTV e depois estamos sujeitos a uma fiscalização posterior, o que é que vai levar a uma coima extremamente superior, ou seja, as coimas com o RGPD aumentaram enormemente, precisamente como sinal de o Estado a tratar-nos como Estados-membros adultos, vamos chamar-lhe assim, ou seja, o Estado a dizer: vocês sabem quais são vocês sabem quais são as regras, portanto, agora cumpram as regras. Se não cumpriram, vão ter a devida penalização. No fundo, é isto que está aqui em volta deste princípio da responsabilidade da autorregulação que dirime estas questões. Depois, ainda no artigo 88, o legislador europeu veio dizer que os Estados-membros podem regular estas questões, nomeadamente para efeitos de recrutamento, de execução de contrato de trabalho, cumprimento de obrigações previstas no ordenamento jurídico do Estado-membro, também das convenções coletivas, e fazem esta referência, de gestão, planeamento, organização de trabalho, da igualdade, da diversidade no local de trabalho, da saúde e segurança no trabalho, de proteção dos bens do empregador ou do cliente e para efeitos de exercício e gozo individual ou coletivo dos direitos e benefícios relacionados com o emprego.
bem também como para efeitos de cessação de relação de trabalho. Ou seja, se nós lermos isto, e eu entretanto vou iniciar aqui depois uma apresentação também em PowerPoint que preparamos só para fazer guião, para também ficarem com algumas questões presentes, e fazendo apenas esta ressalva ao artigo prévio a essa apresentação. Se nós lermos este número 1 do artigo 88, vamos perceber que o que é que o legislador fez? Toda a vida laboral, ou seja, desde o recrutamento até a cessação de um eventual contrato de trabalho, regulação acerca disto é da competência do Estado-membro. Portanto, ficou aqui bem presente isto. Além disso, vamos verificar também que os dois considerandos, o 127 e o 155, vão muito nesta linha. Sobretudo, acrescentam uma questão muito importante, que em matéria laboral tem uma importância crucial, que é, quando existir aqui, por exemplo, uma situação, uma fuga de dados, vamos imaginar uma fuga de dados de trabalhadores dentro de uma empresa, existe a obrigação de comunicar à autoridade de supervisão, neste caso a CNPD, se ocorrer aqui em Portugal, seria a CNPD, em princípio, a autoridade de supervisão, e portanto temos a obrigatoriedade de comunicar. O que é que acontece? Imaginemos uma multinacional. Uma multinacional tem, enfim, uma data de escritórios pela Europa toda, vamos presumir, e até pelo mundo, e tem uma entidade, uma autoridade de supervisão que decidiu ser a autoridade de supervisão principal, conforme mandou o RGPD. Há uma principal e, portanto, imaginemos que essa autoridade de supervisão principal seria a autoridade de supervisão francesa, vamos presumir. Imaginemos que aqui em Portugal nós temos uma fuga de dados nessa empresa, mas que está aqui, ou que aconteceu aqui em Portugal. Em princípio, funcionamento simples da questão seria, teríamos de reportar à França, à autoridade de supervisão francesa, essa questão. Não é isso que vem aqui dizer o considerante 127, que vem dizer-nos precisamente, ou abrir aqui uma exceção, dizendo-nos que há aqui um elemento de conexão de proximidade com a situação aqui em Portugal. Se os dados se a fuga de dados ocorreu aqui em Portugal e os dados disserem respeito a um trabalhador português, independentemente de a autoridade de supervisão principal ser a autoridade de supervisão francesa, nós comunicamos aqui em Portugal a fuga de dados e a autoridade é que vai depois comunicar à francesa e entre elas vão criar aqui portanto, uma estratégia de interação entre ambas e de delegação ou não de responsabilidade acerca da matéria. Portanto, temos aqui uma situação bastante excepcional. O que só vem revelar aquilo que eu comecei por dizer, que este artigo 88 vem, e estes decretos vêm precisamente demonstrar a preocupação que o legislador teve e a importância que tem o tratamento de dados em contexto laboral. Pronto. Feito aqui esta análise inicial, eu vou partilhar aqui o meu ecrã e vou partilhar uma apresentação que eu penso que estarão todos a ver. Mariana, se não estiver, por favor, diga-me. Sim, estamos a ver, perfeitamente. Pronto. Obrigado, Mariana. Pronto. Esta apresentação vai fazer-nos agora, vamos fazer agora aqui o seguimento da apresentação para podermos entender melhor a questão. Eu quis fazer só aqui uma ressalva para demonstrar qual é a importância que tem este tratamento de dados em contexto laboral. E que este artigo 88 e os considerandos em conjunto, sozinhos, demonstram perfeitamente. E, fora isso, claro, a realidade que fui falando ao nível das estratégias e dos procedimentos para o tratamento de dados. Portanto, conforme falamos, as personagens laborais que se aplicam ao RGPD são os trabalhadores, e aqui falamos nos nacionais portugueses e estrangeiros, os que eu vou chamar extracomunitários, que um bocadinho de forma desatualizada, mas que marcam se calhar melhor aqui a figura deste tipo de trabalhadores, ou seja, saber a quem é que se aplica. Esta questão levanta-se sobretudo porque aquilo que se falava numa fase inicial e depois que veio a ser alterado é que, portanto, o RGPD aplicar-se portanto, aos Estados, neste caso, às pessoas que fossem residentes na União Europeia, e a versão inglesa do RGPD
vinha dizer algo diferente, ou seja, a tradução tinha sido mal feita e não se falava a versão inglesa, a original, vamos lhe chamar assim, não falava em residentes, falava em todas as pessoas que estiverem na União Europeia. Portanto, aqui termina-se com a questão, porque se são todos aqueles que estão na União Europeia, mesmo que o cidadão seja extracomunitário, extra-União Europeia, será também abrangido pelo RGPD. Portanto, se eu tenho um trabalhador que, apesar de ainda não residir aqui, pretende residir, eu também terei que lhe aplicar o RGPD, portanto não fica excluído das obrigações que tenho nestes meandros. Depois também falamos aqui dos estagiários e dos bolseiros, dos tais prestadores de serviços com que fui falando, depois os candidatos a emprego, os tais candidatos aqui inseridos em recrutamentos, que também são bastante regulados nestas circunstâncias, do tratamento de dados pessoais em contexto laboral. Depois também aqui fala-se em pessoas coletivas em nome individual, os empregadores em si só. Obviamente as pessoas coletivas ficam aqui algo excluídas, mas os empresários em nome individual não ficarão, até porque são pessoas singulares e, portanto, os dados também têm relevância nesta matéria. Depois, aqui a questão que falamos acerca dos trabalhadores estrangeiros, que já adiantei. Pois, fontes de dados pessoais sujeitos a tratamento em contexto laboral. Eu trago aqui alguns, mas isto é extremamente redutor. Falamos aqui exatamente como fonte de dados pessoais sujeitos a tratamento do recrutamento e das candidaturas espontâneas, que têm um tratamento diferente. Vamos ver mais à frente. Os mapas laborais obrigatórios, e aqui o que é que eu falo? Falo portanto, do mapa de horário de trabalho, que tem os nomes dos trabalhadores, terá também as funções, terá aqui os horários, portanto, toda uma série de informações que são, portanto, informações pessoais dos trabalhadores e que estão inclusivamente afixadas em local público e, portanto, que estão aqui visíveis e de facto são dados pessoais que se transmitem. Ainda que ao abrigo de uma obrigação legal, obviamente, que está instituída pelo próprio Código de Trabalho. Temos também aqui as inscrições e cessações na Segurança Social, nos fundos de garantia salarial, na administração tributária, na ACT, as comunicações que são feitas dos trabalhadores estrangeiros, por exemplo, e que englobam, evidentemente, muitos dados pessoais. Os recibos de vencimento, isto aqui é muito particular, porque quando que se começou a falar novamente a questão da proteção de dados com a publicação do RGPD, uma das coisas que se notou muito, e quando eu e a minha equipa fizemos auditorias, neste caso de implementação para o RGPD, notávamos uma coisa que acontecia muito nas empresas, algumas empresas até de bastante dimensão, era que os recibos de vencimento ainda não eram enviados, por exemplo, via e-mail, individualmente, eram às vezes deixados na mesa das secretárias dos trabalhadores, portanto, eu se fosse o colega do lado conseguia pegar no recibo e ver quanto é que o meu colega recebia, em termos salariais, e portanto, quer dizer, além de ver os dados do meu colega, via também quanto é que ele ganhava, quanto é que deixava de receber, quanto é que pagava de impostos, enfim. Obviamente não poderiam aceder a isso, nem tinham que aceder a isso, essa informação é bastante sensível, sobretudo o procedimento era bastante errado e, portanto, isto foi uma das questões e que revelam também que o RGPD veio não só fazer aqui uma instituição de princípios de atuação neste meandros, mas também uma limpeza da casa, como eu costumo dizer, veio limpar a casa, veio otimizar procedimentos, veio arrumar coisas que deviam estar arrumadas e não estavam. Portanto, teve aqui esta grande vantagem, embora não tenha sofrido muitas alterações relativamente à diretiva que regulava esta situação anteriormente, veio com uma outra regra instituir precisamente aqui este princípio de arrumar a casa, ter a casa arrumada. Depois também, continuando, as comunicações entre trabalhador e empregador, obviamente, com dados pessoais, moradas, etc., informações pessoais, enfim. O profiling, que é uma situação muito, muito, muito complexa. O profiling, no fundo, é uma avaliação do perfil para tomada de decisões automatizadas. Isto acontece muito. Estamos a falar, por exemplo, há um episódio, não sei, se calhar muitos de vós assistiram a essa série, que era o Suits. Eu acho que em português tinha um nome diferente. Eu gosto muito mais do Suits, acho que mais giro, caracteriza, aquilo é uma série sobre advogados e caracteriza muito melhor a série em si e a profissão também. E nessa série há uns episódios, creio, para a última temporada,
em que aparece o profiling como uma realidade nessa sociedade de advogados principal lá da série. O que é que acontece? Era preciso decidir quem eram as pessoas que iam ser despedidas e aquelas que iam ficar, nomeadamente alguns que iam assumir funções de coordenação. E então eles utilizaram uma técnica de profiling. O que é que fizeram? Foram ver os relatórios todos de atuação dos trabalhadores, dos advogados que trabalhavam nessa sociedade de advogados, viram o número de ações que tinham tido, vitórias, o trabalho, a atitude, a postura, portanto, analisaram ali questões de perfil intelectual e de perfil profissional, de prática profissional, e no final inseriram tudo numa plataforma, fizeram uma avaliação e resultaram 5 pessoas que cumpriam com os requisitos que estavam a ser determinados. O que aconteceu foi que, isto já não vou estar aqui a contar a série, como é evidente, mas o que acontece é que a dada altura deparam numa situação muito, porque a pessoa que tinha que decidir trabalhava proximamente com um dos advogados e achava que ele era um profissional exímio, mas ele não aparecia nos 5 que tinham sido decididos pelo software. E a dada altura, esta é a grande questão, se eu vou ou não despedir essa pessoa. O que é que acontece? Falando com outros colegas, horas extras, só para ajudar outros colegas. Ou seja, muitos daqueles que entravam nos melhores 5 tinham sido ajudados por aquele colega e ele não aparecia nos melhores 5, mas era ele o motor daquela equipa e do profissionalismo de toda uma equipa. Portanto, mostrando bem que este profiling é perfeitamente falível e que não serve para tomar decisões e que, precisamente na linha daquilo que vem o RGPD, não pode ser utilizado para tomar decisões sob pena de tomarmos decisões pouco equitativas ou nada equitativas e perfeitamente injustas. Portanto, o profiling será isto e temos que perceber se o profiling em contexto laboral é ou não viável. Por aquilo que eu estou a dizer, já se percebeu que dificilmente será viável nestes termos, pelo menos a tomada de decisões com base no profiling. Depois, a formação profissional, também como fonte de dados, as fichas de aptidões e exames médicos. Aqui fichas de aptidão, sobretudo, porque os exames médicos muito raramente os empregadores poderão ter acesso, ou em casos muito expressos, tem que fazer aqui uma análise de necessidade, sempre ao abrigo do princípio de proporcionalidade, da necessidade, da adequação do meio para atingir o fim. A videovigilância, a recolha de dados biométricos, neste caso através da impressão digital, íris ocular, reconhecimento facial, a geolocalização, os registros de horários, relatórios únicos, enfim, uma data de fontes de dados pessoais, e podíamos ir muito mais longe do que isto, porque são de facto muitos, e que, conforme vimos, de facto foi um dos motivos que levou a que o legislador regulasse de forma relativamente aberta no artigo 88 do RGPD esta questão do tratamento de dados em contexto laboral. Depois, princípio da licitude, ou seja, o artigo 6º do RGPD é um dos artigos mais relevantes para nós percebermos como é que podem tratar dados em contexto laboral de forma legítima. Obviamente que este princípio de legitimidade, de licitude do tratamento dos dados é corolário do princípio da legalidade, portanto, como não podia deixar de ser. Ou seja, nós temos que tratar os dados com um fundamento legal. E o fundamento legal haverá de estar aqui descrito no artigo 6º do RGPD. E então diz-nos o artigo 6º do RGPD que o tratamento de dados, neste caso em geral, porque se aplica também ao contexto laboral, tem que ser lícito e tem que se verificar para essa licitude estar presente uma destes 6 motivos. Desde logo, fala no consentimento. E porque se falou logo, em primeiro lugar, no consentimento, numa fase inicial, falava-se só do consentimento como forma de tratamento de dados lícita e que tinha que existir consentimento para tudo, e todos nós recebemos uma panóplia de e-mails e mensagens a pedir o consentimento, senão não podiam tratar os nossos dados, e muitos deles absolutamente desnecessários. Porquê? Porque o consentimento é só, de facto, um dos meios para tratar licitamente os dados. Era o que faltava se nós tínhamos que pedir os dados pessoais do trabalhador para tratar os dados desse trabalhador. Porque senão, se o trabalhador dissesse que não, ele também não podia trabalhar. Portanto, estávamos aqui a extinguir as relações contratuais que se tinham iniciado. Estávamos a extinguir relações contratuais que se podiam iniciar no futuro.
Portanto, não fazia sentido nenhum, isto carecia obviamente de sentido lógico, não poderia ser esta situação, não poderia ser real esta situação. Portanto, inclusivamente há várias decisões que vêm dizer precisamente isto, mas vamos falar pelo menos de uma delas mais à frente. Portanto, este princípio de licitude diz-nos que temos que tratar licitamente os dados e o consentimento é só dessas formas de licitude de tratamento. Temos outras formas totalmente paralelas. Temos a execução dos contratos ou as diligências pré-contratuais a pedido do titular dos dados. Temos o cumprimento de obrigações legais, temos a defesa de interesses vitais do titular, temos o exercício de funções de interesse público ou por parte de uma autoridade pública e temos os interesses legítimos do responsável pelo tratamento ou terceiro, contanto não devam prevalecer os interesses legítimos do titular dos dados pessoais. Portanto, numa relação laboral, está bom de ver que o responsável do tratamento há de ser sempre o empregador e o titular dos dados há de ser sempre, ou quase sempre, o trabalhador, ou o estagiário, o bolseiro, enfim, o candidato a emprego, conforme falamos. Portanto, neste contexto laboral, se nós formos perceber, o contexto laboral obviamente implica a existência de um contrato de trabalho. Portanto, há aqui uma relação contratual, há a execução de um contrato. Para se celebrar esse contrato, obviamente existem diligências pré-contratuais, que obviamente serão do interesse do titular dos dados. Caso contrário, não seriam sequer, não faria sentido. Existe aqui a diligência pré-contratual a pedido do titular dos dados será, por exemplo, uma candidatura espontânea. Portanto, eu envio espontaneamente o meu currículo para uma entidade. E essa entidade, tendo interesse, vai-me chamar para ter uma entrevista. Portanto, isto é uma diligência pré-contratual. É a fase, vamos chamar, negocial ou pré-negocial do contrato. Depois também o cumprimento de obrigações legais, portanto, eu a partir do momento em que tenho um trabalhador, tenho que emitir um recibo de vencimento, tenho que fazer descontos para a Segurança Social, tenho que fazer descontos para o IRS, portanto, existe aqui uma data e muitas outras obrigações legais que eu tenho que cumprir enquanto entidade empregadora e, portanto, não posso simplesmente não o fazer, com o prejuízo de que depois sou penalizado por isso por outras autoridades, portanto, por estar em incumprimento, por estar na ilegalidade, por não estar compliance com as minhas obrigações. Depois, defesa de interesses vitais do titular, não me parece também que faça aqui grande sentido na relação laboral. Isto parece mais para uma intervenção, por exemplo, do 112 da nossa saúde, uma cirurgia que eu preciso de ter e não consigo prestar o meu consentimento, enfim. O exercício de funções de interesse público, a autoridade pública, também não me parece que caibam aqui, a menos que se esteja a trabalhar numa entidade pública e de facto se possa inserir aqui, mas não será o mais normal. Depois os interesses legítimos, também obviamente as empresas terão muitos interesses legítimos, podem concorrer aqui com o interesse do trabalhador, mas pode haver aqui uma ponderação a favor da empresa, e muitas vezes assim acontece, para poder-se tratar os dados do trabalhador com base num interesse legítimo da empresa, portanto, perfeitamente viável. Portanto, nós separamos desde logo aqui a forma de licitude de tratamento dos dados em contexto laboral, ou seja, vamos ter quase sempre o tratamento de dados pessoais de um trabalhador, ou de um candidato a emprego, ou de outra figura laboral, licitamente tratados porque vão estar abrangidos na execução do contrato, vão estar abrangidos nos meandros de diligências pré-contratuais, vão estar sempre inseridas em cumprimentos de obrigações legais, é inelutável, e também vão existir interesses legítimos. Portanto, são estas três principais formas de tratamento. Depois podemos discutir, e é uma discussão que tem acontecido, sobretudo mais por exemplo, nos Estados Unidos e Inglaterra, onde se diz que o consentimento não deveria jamais ser uma forma de licitude, porque as pessoas não leem as condições, porque as pessoas querem usufruir ou beneficiar do serviço e, portanto, aderem facilmente ou prestam o seu consentimento facilmente, sem sequer lerem, sem estarem informadas, e portanto parte-se aqui um bocadinho aquilo que são os princípios do consentimento, e portanto tem-se levantado a questão se em contexto laboral isto é viável. Tem-se entendido que sim, mas com muitas reservas. Só em casos muito específicos, objetivamente analisados, é que vão poder ser utilizados estes consentimentos como forma de tratamento lícito dos dados. Porquê? Porque a relação laboral tem uma característica muito peculiar relativamente às demais relações contratuais, que é precisamente a relação de subordinação jurídica.
o trabalhador está subordinado juridicamente a um empregador. Estando subordinado, não se cumpre com o consentimento que, se nós formos ver o artigo 7º do RGPD e também o artigo 5º, percebemos que o consentimento tem que ser uma manifestação de vontade, tem que ser livre, específica, informada, inequívoca, enfim, tem que ser prestado, depois os considerantes depois também dizem que têm que ser prestados com um ato positivo, enfim, um assunto que não quero muito destrinçar aqui nesta conferência, mas portanto, o facto de existir este requisito da liberdade carece de existir também um equilíbrio de poderes, ou seja, eu tenho que estar posicionado de forma paritária para poder decidir livremente portanto, tenho que prestar o meu consentimento. Se eu não estiver numa posição paritária, não vou estar livre, vou estar sempre subordinado, vou estar sempre condicionado de alguma forma. E, portanto, se estou condicionado, o consentimento deixa de ser livre, deixa de estar cumpridos os requisitos e, portanto, o consentimento deixa de se poder aplicar como fonte de tratamento lícito. Portanto, para dizer que, de facto, o consentimento pode ser utilizado, mas em situações muito raras. Eu, inclusivamente, só vejo aqui uma mão cheia de situações, uma delas está inclusivamente na WP, na guideline, na 259, relativamente às orientações relativas ao consentimento, que é precisamente o caso, por exemplo, dos trabalhadores durante umas filmagens na sua empresa, poderem aparecerem em segundo plano nessas filmagens. E o empregador dá a oportunidade desses trabalhadores aparecerem em segundo plano nessas filmagens, ou então eles vão trabalhar para outro local durante esse dia de filmagens na empresa. Se o trabalhador quiser de facto comparecer aparecer em segundo plano nessas imagens, poderá prestar livremente o seu consentimento. Porquê? Porque o empregador garantiu que o trabalhador tem aqui a oportunidade, sem prejuízo algum para si, de aceitar aparecer em segundo plano. Existe aqui uma alternativa, não existe aqui um prejuízo. E, portanto, este consentimento será válido. Outro caso será, por exemplo, da utilização de fotografias das festas de Natal, das empresas. Portanto, são coisas muito simples estas. O resto estará, sobretudo, abrangido aqui na execução de contrato, nos cumprimentos das obrigações legais ou nos interesses legítimos. Portanto, ficamos aqui com 4 formas de tratamento lícito e 3 que serão, sem dúvida, principais. Talvez isto já é aqui um paralelismo que vou fazer. Talvez a importância que se deu tanto ao consentimento seja porque, de facto, o consentimento é especial por ter uma característica muito específica, que é a manifestação de vontade, ou seja, todas as demais são questões muito formais ou burocráticas, de autoridade. Aqui não, aqui de facto sou eu, de forma livre, espontânea, que tomo a minha decisão e, portanto, merece aqui uma preocupação maior e talvez por isso tenha ficado em primeiro lugar, mas o consentimento de aparecer no artigo 6º em primeiro lugar ou em terceiro ou em quinto era exatamente a mesma coisa. Portanto, depois uma grande preocupação que se deve ter, e isto também correndo aqui já para o final para não perdermos muito mais tempo, uma grande preocupação que se tem também em contexto laboral é o período em que os dados devem ser tratados. Isto é muito relevante porque se estamos a falar de dados de trabalhadores, estamos a falar de muitas questões que são abrangidas por obrigações legais e que carecem de conservação dos dados. Se nós vamos ver o que é o tratamento de dados pessoais no artigo 5º do RGPD, vamos perceber que o tratamento de dados engloba também a conservação dos dados, ou seja, eu posso ter os dados inseridos num arquivo, até posso chamar arquivo morto, mas os dados estão lá e estão a ser tratados. Eu não careço aqui de uma atitude humana de andar lá a ver quais são os dados. Careço sim de ter os dados presentes, de eles não estarem destruídos, de existirem. O facto de existirem os dados torna-os tratados. E, portanto, temos que perceber quais são as regras que no fundo vão aqui regular esta questão. Desde logo, obriga aqui do princípio da minimização dos dados, que está aqui no artigo 5º, número 1, a linha C da RGPD, que é um dos pilares da RGPD e que está diretamente relacionado com a conservação dos dados e que no fundo obriga os dados a serem tratados pelo responsável do tratamento apenas pelo período em que os dados forem necessários para cumprir com a finalidade para a qual foram recolhidos e apenas se esses dados forem adequados e pertinentes. E depois este princípio tem aqui duas vertentes, uma vertente positiva, que faz com que os dados
podem ser utilizados pelo período necessário à finalidade, conforme falamos, para o qual foram recolhidos e durante o período pelo qual possam ser necessários para o cumprimento de obrigações legais ou ações judiciais. Isto aqui é muito importante, porque, por exemplo, o contrato de trabalho cessa e nós podemos ter que manter alguns dados ainda em arquivo. Porquê? O colaborador tem, por exemplo, 1 ano para cobrar créditos laborais relativamente ao empregador e, portanto, pode vir uma ação judicial e eu posso precisar desses dados. Eu tenho, por exemplo, algumas obrigatoriedades, e vamos ver a seguir quais, de conservação de dados, nomeadamente por questões de seguros de acidentes de trabalho, por questões de recrutamentos, por questões relacionadas com a segurança, higiene e saúde do trabalho, enfim, há muitas questões que me levam a ter que conservar os dados depois da cessação contratual, que em princípio levariam à eliminação dos dados. E no fundo esta é a vertente negativa, ou seja, todos os dados cujo período de tratamento têm caducado terão de ser apagados e eliminados eficazmente. E aqui a legislação é eliminar, de facto têm que ser integralmente destruídos. Depois, por quanto tempo então é que eu tenho que guardar os dados dos trabalhadores ou destas figuras laborais? Isto conforme disse, muito importante. Estes são só alguns casos que eu coloco aqui. Há muitos prazos e aí na vertente de juros laboral é de facto quase excruciante ter que decifrar todos os prazos que existem, porque de facto são muitos e são uns prazos para a administração pública, são uns prazos para as empresas privadas, enfim, vai variando. Portanto, isto vou acelerar aqui um bocadinho esta parte, que de facto só nos importa ver que de facto esta conservação dos dados é importante porque existem prazos definidos. Por exemplo, os dados do recrutamento, diz-nos o Código de Trabalho, no artigo 32, que temos que guardar durante 5 anos os dados que obtemos através do recrutamento. Portanto, nós temos a obrigação, durante 5 anos, de conservar estes dados. Fins estes 5 anos, a menos que exista outra forma de tratamento lícito desses dados, não temos que os tratar. Depois, contratos de trabalho e aditamentos, por exemplo, podemos ter que os conservar 1 ano após a cessação do contrato de trabalho, conforme nos diz o artigo 337 do Código de Trabalho. Podemos também, sabemos que temos 5 anos por causa da prescrição das medidas de segurança social, pode chegar até aos 8 anos por questões fiscais. Teremos que ver, de facto, se poderá existir aqui ou não aqui um motivo justificativo. As inscrições e sessões da segurança social e PSIS-BERBI, já explicamos a questão dos 8 anos. Os mapas de laboral também, em princípio, serão conservados até 5 anos, o Código de Trabalho assim demanda, os registros de horário igual, os exames médicos, neste caso englobam-se aqui as questões dos exames médicos, é aquela questão que o artigo 19 do Código de Trabalho regula e que por terem inseridos em si dados sensíveis tem também que se analisar o artigo 9, em princípio só muito especialmente se poderá tratar. A questão do profiling, que já expliquei acima, não vou estar outra vez com isso. Por exemplo, aqui relevante a questão dos seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, que a Apólice Uniforme de Seguros de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais para Trabalhadores por conta de outra define o prazo de conservação durante 5 anos. Portanto, há uma série, e eu vou passando aqui à frente, porque muitos outros estavam a falar, mas não é relevante. O relevante é percebermos que de facto há prazos específicos para isso e que esses dados podem ser tratados durante esse período, de forma lícita. Depois, isto são passos para a realização de uma auditoria laboral, ou seja, uma empresa, e será aqui o último tema que quero de facto falar, quando nós temos uma empresa temos que lhe fazer de facto, e é muito relevante, uma auditoria laboral para percebermos se de facto estamos a cumprir ou não com as regras do RGPD. E, portanto, fazemos-lhe a auditoria e temos que perceber várias questões. Temos desde logo conhecer a dimensão dos recursos humanos. Isto é muito importante para podermos implementar o RGPD. Temos aqui que conhecer os vínculos laborais existentes, portanto, que tipo de trabalhadores é que eu tenho, se tenho estagiários, se tenho trabalhadores, se tenho bolseiros, enfim, todas as regras são aplicadas em concreto. Temos que conhecer se existe um regulamento interno, um código de conduta que regula estas questões. Temos que, se não tivermos, podemos ter que inclusivamente criar uma política de proteção de dados, muito relevante, e de privacidade dos dados. Conhecer também quem é que trata os dados pessoais dos trabalhadores e das outras figuras jurídicas a quem se aplica o RGPD. Conhecer em que formato é que estão esses dados, se formato digital, se formato físico. Conhecer onde é que estão guardados esses dados, as garantias de privacidade que de facto estejam a ser implementadas nos determinados tipos de suporte.
e localizações de conservação dos dados, conhecer como é que esses dados são tratados, ou seja, fazer aqui um tracking da forma como os dados são tratados, conhecer os dados pessoais que existem e qualificar esses dados pessoais, se são sensíveis, se não são sensíveis, enfim. Conhecer as medidas de segurança para evitar estes data breaches, os limites aos acessos a dados pessoais e eventuais perigos que existam. E aqui, obviamente, medidas de data loss prevention, portanto, prevenção de perda de dados, de fuga de dados, criar aqui estratégias para garantir a privacidade. E depois, aí sim, no final de tudo isto, sugerir a implementação de medida adequada a cada empresa, ou seja, personalizada a cada empresa. Uma coisa é eu ter salas, por exemplo, com 5 trabalhadores, outra coisa é eu ter salas com 20, e outra coisa é ter um open space, outra coisa é ter gabinetes privados para cada trabalhador. Portanto, tudo isto interfere aqui com as medidas que vão ser implementadas e a forma como devemos analisar nesta auditoria laboral. Estas são algumas das medidas que são passíveis de ser implementadas, já falamos em algumas: regulamentos internos, código de condutas, os contratos de trabalho devem ser escritos, independentemente da obrigatoriedade ou não em alguns casos, o contrato de trabalho deve ser escrito, os contratos devem ser alterados com aditamentos, deve haver aqui alteração aos contratos com prestação de serviços com os subcontratados para regular as responsabilidades, criar precisamente também um acordo de responsabilidades, caso contrário será sempre solidária a responsabilidade. A criação de política de proteção de dados, política de proteção de dados e privacidade é essencial. Um código de conduta global com efeitos externos, no fundo isto é um código de conduta para com os subcontratantes, como lhe chamam a RGPD, com os fornecedores, os parceiros, enfim, que tratem dados por conta do responsável pelo tratamento. Declarações de consentimento para trabalhadores, no caso em que isso seja necessário para tratamento dos dados. E depois também eliminar os documentos em papel passados para formato digital, é uma das sugestões. Também arquivos fechados, terão que ser sempre fechados, ou pelo menos os arquivos digitais terão sempre que estar com garantias de segurança. Os dados devem estar atualizados. Existem muitos softwares atualmente que permitem de facto fazer aqui um controlo grande à forma como os dados são tratados. E isso é muito importante para impedir as fugas de dados e para controlar a forma como os dados estão a ser tratados e circulam dentro de uma estrutura empresarial. As passwords não podem ser aquela 123 Diogo 875, não pode ser este tipo de senha, tem que ser uma senha de facto que gere aqui alguma encriptação. Tem que ser uma senha relativamente complexa que permita de facto que apenas aquela pessoa tenha acesso. Caso contrário, como acontecia muito nas empresas, havia uma senha que era de 1 a 9 e todos os colaboradores tinham a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e portanto todos entravam nos computadores todos, e não poderia ser assim, e não pode ser assim com base nas regras do RGPD. Depois, a redução do número de intervenientes de tratamento de dados, portanto aqui a questão da minimização. Só deve tratar os dados quem tenha de facto necessidade de tratar esses dados. Depois também a destruição de documentos em papel e dos dados que não sejam necessários. Fazer uma organização destes documentos em papel, também como uma organização similar à organização informática, aquela organização que nós temos de pastinha, documento, tudo isso deve ser implementado também, e portanto eu dizia arrumar a casa há pouco, e é mesmo nisto que de facto se traduz. Pronto, e em nível de contexto laboral será por aqui. Eu trazia aqui mais umas questões que era o que fazer depois, mas não acho que não é muito relevante. É mais relevante percebermos como é que podemos tratar os dados neste contexto. Muito mais haveria a falar. Podíamos falar desde logo de algumas decisões que têm saído, nomeadamente algumas autoridades de supervisão relativamente à forma como os dados são tratados a nível dos trabalhadores. E, por exemplo, no caso mais famoso, só para dar um lamiré muito breve, por exemplo, da PwC, que acabou por ser multada em 150 mil euros porque pediu consentimento para tratar os dados do trabalhador. Portanto, todos os trabalhadores assinaram declarações de consentimento para ver os seus dados tratados, quando não era necessário, e por causa disso veio uma coima de 150 mil euros. Portanto, o consentimento poderia ser tido aqui como uma medida excessiva, mas não era, ou foi um excesso de zelo, mas não era a medida adequada. Portanto, 150 mil euros ficou caro este excesso de zelo à PwC. E temos aqui, para quem quiser ver, portanto, a decisão da autoridade de supervisão grega, e é a decisão número 26 de 2019, portanto, do ano passado. Quem quiser ver estas questões,
poderá ver. Nós poderemos também depois fazer até, enfim, outro webinar e desenvolvemos aqui outras questões, porque poderíamos falar durante muitas horas desta matéria. Enfim, nós aqui no escritório, em coautoria, neste caso eu, o Dr. Daniel Lopes da Cunha e a doutora Ana Hierro, elaboramos juntamente com a Almedina um pequeno guia para, enfim, a adequação e implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Se a Mariana me desse autorização, eu mostrava só aqui o livro e pronto, eu acho que pode ser útil. É o único livro, né, que trata esta matéria desta forma, pelo menos tão prática e mais no sentido de implementação. Portanto, isto não só é bom a nível técnico para juristas, como é bom ou extremamente positivo para quem tenha uma empresa e queira fazer uma implementação adequada e conhecer as regras e o formato que essa adequação deva seguir. Portanto, eu aproveitava, mostrava, portanto, o livro é este, vou mostrar assim, o livro é este, chama-se Guia do Processo de Adequação ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e Implementação e Auditoria, é da Almedina e deixo-o ao dispor para comprar, sei que vai ser reimpresso, as vendas têm sido bastante simpáticas e tem sido muito bom, nota-se pelo menos para as estruturas empresariais e para até os empresários no mundo individual que tenham que fazer este tipo de implementação e que estarão obviamente bastante mais longe desta matéria, destes formatos, e portanto é muito importante que um guia para ajudar nesta matéria ao nível das organizações. Mariana, muito obrigado. Eu termino assim a minha intervenção, agradeço mais uma vez o convite e deixo-me à disposição para questões. Obrigada ao Dr. Diogo pela sua apresentação, foi bastante esclarecedora. Vamos agora partir então para questões. Quem quiser colocar as suas questões deverá fazê-lo através do bate-papo ou então da área reservada para isso, de perguntas e respostas, e eu colocarei, portanto, as perguntas ao nosso orador convidado. Antes de passarmos para as perguntas, vou só então relembrar que podem fazer no nosso site em www.informador.pt podem, portanto, fazer o registro e consultar a informação que disponibilizamos para os nossos assinantes durante 7 dias e depois disso então aí poderão decidir se querem subscrever o serviço ou não, mas ficam assim também a conhecer o que disponibilizamos para os nossos assinantes. Ainda de referir que estamos no mês dedicado à temática do trabalho e por isso vamos ao longo deste mês disponibilizando conteúdo gratuito para quem nos acompanha e vamos realizando os webinars como estamos a fazer hoje. Vamos então às questões sobre o tema de hoje e tenho a primeira questão que nos diz o seguinte: é obrigatório destruir os dados, mas e se a destruição de dados foi impossível por estarem agregados a outros em cópias de segurança? Essa é uma boa pergunta. Eu desde logo não sei se os dados, esses outros dados que estão agregados, são ou não de tratamento obrigatório, porque se todos os dados forem desnecessários, estarem sujeitos a tratamento de dados, obviamente têm de todos ser destruídos e, portanto, o facto de estar agregados não deixa de fazer sentido. Neste caso, parece-me que deverá ser dados que têm que ser tratados com dados que já não têm que ser tratados. Nesse caso, isso não deveria acontecer, desde logo. Deveria haver aqui uma separação desses dados. Ou deveria haver a possibilidade de os desagregar, de alguma forma, ou destruí-los. Esta é a primeira questão. Obviamente, se não é possível, existirá aqui sempre um handicap ao nível do tratamento de dados. Depende de que tipo de dados são, depende de qual é o suporte desses dados, depende do teor desses dados, dependerá de muitas questões, efetivamente. Mas à partida deveria permitir a desagregação, segundo as regras da RGPD, deveria permitir a desagregação e o apagamento individualizado. Vamos aqui a mais uma observação, portanto, que nos colocaram a importância do encarregado, do EDP, ou melhor, do EPD, sim, aqui é encarregado de proteção de dados. O encarregado de proteção de dados, ou também conhecido em inglês como o Data Protection Officer, obviamente é uma figura que não se pode retirar de importância alguma, porque, quer dizer, aqui o encarregado de proteção de dados é crucial.
Tanto assim por ser tão crucial, é que o próprio RGPD trata o encarregado de proteção de dados quase como o Leonardo da Vinci de uma organização. Porque o encarregado de proteção de dados tem que ter conhecimentos jurídicos, tem que ter conhecimentos acerca da proteção de dados, tem que ter conhecimentos acerca de informática, tem que ter conhecimentos, enfim, em privacidade de dados, tem que ser um especialista em várias matérias e, portanto, isso é extremamente difícil. Eu posso dizer que até hoje acho que só conheci uma pessoa que cumpriria com praticamente todos os requisitos para um encarregado de proteção de dados e porque era alguém que tirou direito depois de ter tirado o curso de informática, de engenharia informática. Portanto, alguém que de facto passou a vida a estudar e que de facto tinha experiência em diversas matérias, mas é uma pessoa, vou dizer é uma pessoa num milhão, para não dizer que não será a mais. Mas, portanto, obviamente o encarregado de proteção de dados é extremamente importante, sobretudo porque fará aqui o papel de fiscalização acerca daquilo que é fiscalização interna das organizações e dos procedimentos de tratamento de dados, acerca daquilo que é, de facto, são estes procedimentos de tratamento de dados, e porque também são, vamos chamar-lhe assim, o diplomata, quem faz paredes meias com a autoridade de supervisão e, portanto, tem aqui uma importância absolutamente grotesca, gigantesca, ao nível do tratamento de dados nas entidades sujeitas, portanto, a este RGPD. Obviamente que ao nível do tratamento de dados isto também se aplicará, não é? Portanto, o tratamento de dados é, vamos lhe chamar, um subcapítulo dentro daquilo que é o tratamento de dados. Aliás, o tratamento de dados em contexto laboral é um subcapítulo daquilo que é o tratamento de dados em geral. Portanto, obviamente que se aplicam as regras gerais e aplicam-se também estas figuras gerais e transversais ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e ao tratamento de dados em geral. Portanto, não posso esconder, obviamente, essa importância. Obviamente não é, para aquilo que se pretendia aqui, não é essencial estar a falar de encarregado de proteção de dados, mas neste processamento, na forma como isto se processa, obviamente o encarregado de proteção de dados é uma figura que tem que ser valorizada, porque é essencial. Obrigada. Para já não temos mais nenhuma questão, portanto, relembro que para colocarem questões deverão fazê-lo no bate-papo ou então na área reservada para perguntas e respostas. Vou, antes de passar à próxima questão, referir que no final deste webinar teremos, portanto, um questionário disponível para que possam responder e é de extrema importância para nós, informador fiscal, que o façam para podermos fazer futuros webinars de encontro àquilo que vocês gostariam de ver e, portanto, de esclarecer, portanto, para sugerirem futuros temas. Vamos então a mais uma questão que nos diz o seguinte: cuidados e responsabilidade do contabilista, que desde o seu gabinete acede a bases de dados de empresas para processar vencimentos. Uhum. Sim, esta é uma questão bastante relevante. Aqui, os contabilistas, no fundo, os contabilistas certificados serão tratados pelo RGPD como subcontratantes. O que até é muito caricato é a expressão subcontratante, porque o RGPD fala em subcontratante, mas no fundo o subcontratante quer dizer subcontratado, em bom português. Ou seja, estes contabilistas certificados vão tratar dados pessoais por conta do responsável de tratamento, que é a empresa empregadora. O que é que nos diz o RGPD? O RGPD diz-nos que se nada for regulado, a responsabilidade do subcontratante e do responsável pelo tratamento é solidária. O que é que isto significa? Deixando aqui o advoguês de lado. Isto significa que se houver aqui, por exemplo, uma fuga de dados pessoais de um trabalhador dessa empresa, a responsabilidade tanto pode ser pedida na íntegra ao contabilista como à empresa, sendo que depois há aqui um chamado direito de regresso, portanto há aqui um acerto entre as partes, mas é posterior, porque em primeira linha o trabalhador pode dizer, olha, eu fui prejudicado, vamos imaginar, eu fui prejudicado relativamente a estes dados, tive um prejuízo de 10.000 euros e quero imputar isto ao meu contabilista. Aliás, ao meu contabilista não, ao contabilista da empresa. E, portanto, se nada estiver regulado, se não houver uma regulação da responsabilidade, essa responsabilidade vai existir, no fundo, desfavoravelmente ao contabilista. E, portanto, o contabilista teria que pagar os 10.000 euros e depois iria pedir 5.000 euros à empresa, porque teriam sempre que dividir a responsabilidade. Por outro lado, qual é a forma de nós contrariarmos esta situação? Nós podemos prevenir isto
Se tivermos um acordo, aquele tal acordo que eu falava há pouco, entre o responsável pelo tratamento e os subcontratantes, podemos celebrar um acordo de responsabilidade, no fundo, para dirimir aqui a responsabilidade de tratamento de dados pessoais com os subcontratantes. E o que é que acontece? Dizemos que só eu, responsável pelo tratamento, e o contabilista, enquanto subcontratante, só será responsável portanto, por uma fuga de dados, por exemplo, que ocorra dentro das minhas portas ou das portas dele, mas será integralmente responsabilidade da figura onde ocorrer essa fuga de dados. Eu já não terei responsabilidade a esse nível se, por exemplo, a minha contabilidade, por algum motivo, perder dados de um trabalhador meu, ou por algum motivo dados do meu trabalhador estiverem a circular cuja fuga tenha origem na minha contabilidade. Portanto, se ocorrer dentro do meu espaço enquanto responsável de tratamento, sou eu o responsável integral. No fundo, é isto que estes acordos conseguem fazer. É esta a responsabilidade que os acordos de responsabilização entre responsáveis de tratamento e subcontratantes conseguem balizar. Depois, ao nível dos procedimentos, isso aí já é outra história, isso depende. Eu não vou estar aqui a dizer procedimentos, porque efetivamente isto carece de uma análise ao local onde trabalha, dos sistemas operativos e dos softwares que utilizar em termos de trabalho, se existe acesso, por exemplo, por VPN ou não, ou seja, um acesso à base de dados num local externo ao gabinete normal onde trabalha. Portanto, há aqui uma data de situações que tinham que ser analisadas para podermos dizer quais eram as medidas que tinham que ser implementadas. Ao nível da responsabilidade, sim. Se não houver nada que esteja devidamente regulado, a responsabilidade é solidária e vai-se aplicar neste formato que expliquei. Vamos a mais uma questão. Os bancos, para tratar do PME Leader, estão a pedir às empresas os anexos A e B do relatório único. Sendo esta uma condição do IAPMEI, para obter a certificação, como fica a empresa em relação ao RGPD? Pode mandar estes anexos? Qual a problemática da situação? Os bancos, só para eu perceber, estou aqui a ler os bancos para tratar do PME Leader estão a pedir às empresas anexar A e B do relatório único, sendo esta uma condição de IAPMEI. Sim, sim, claro que sim, claro que sim. É assim, a problemática desta situação é desde logo não existir aqui propriamente uma obrigação legal que no fundo permitisse esta transferência dos dados ou esta utilização dos dados, mas a verdade é que existe aqui um interesse legítimo das entidades no envio destes dados e, portanto, vai caber sempre ali na sexta condição de licitude, na condição de licitude não, na sexta justificação para o tratamento lícito dos dados que está integrada no artigo 6º. Portanto, perfeitamente legítimo. Obviamente que se poderia gerar aqui uma problemática e obviamente que o interesse legítimo tem regras próprias, existe inclusive uma guideline acerca daquilo que é o interesse legítimo e como é que deve ser analisado, mas parece-me a mim que ponderados aqui, ou feita uma análise de ponderação acerca daquilo que é a necessidade em enviar estes dados e os direitos que poderão estar a ser violados por parte dos trabalhadores, que é perfeitamente legítimo enviar esses dados para os bancos. E vamos então à última questão. Nas constantes notícias de ataques via ransomware, cada vez é mais recorrente o roubo prévio de alguns dados. Para chantagem e distorção, estando nesses dados informação de trabalhadores, deve ou não deve ser pago o resgate pedido para evitar a sua publicação a nível público? Não, obviamente que não devem ser pagos. Há duas situações que devem acontecer imediatamente. Desde logo uma que estamos obrigados, neste caso, claramente penso eu que será relativo também àquela pergunta há pouco da contabilidade, salvo erro. Pronto, sobretudo se somos contabilistas, aquilo que temos a fazer é, enquanto subcontratantes, temos que participar imediatamente à CNPD da existência de fuga de dados. Somos obrigados a isso. Temos que o fazer logo que possível, imediatamente. Portanto, neste caso, aquilo que tínhamos de fazer era comunicar à CNPD esta fuga de dados
e obviamente se estamos a ser chantageados de alguma forma e se houve dados que foram roubados para fins menos próprios, a polícia também poderá ser ativada, portanto os meios policiais poderão ser ativados. Não sei exatamente com que eficácia nesta altura, porque acho que os ataques de ransomware são diários, portanto, e acho que não temos a noção das centenas de vezes, às vezes, que uma empresa num dia só foi atacada. Esta é que é a realidade. Os ataques são bombardeamentos brutais, diários, aos computadores dos trabalhadores e das empresas. E, portanto, eu tenho algumas dúvidas que isto depois, em termos de autoridade policial, que vá ter alguma relevância, porque são de facto casos muito vulgares, mas obviamente têm que ser considerados. Aquilo que é relevante em matéria de proteção de dados é a participação CNPD. Essa sim tem que ser feita imediatamente, ou pelo menos logo que se tenha conhecimento dela, porque aquilo que está provado estatisticamente é que muitas vezes só nos apercebemos, ou grande parte das vezes só nos apercebemos da fuga de dados e da intrusão passado muito tempo. E portanto, quer dizer, decorrido, imaginemos 1 mês ou 2 meses, é tempo demais, não é? Portanto já não sabemos onde é que andam os dados, de quem é que os roubou, enfim, quem é que fez a intrusão, já não sabemos isso. E portanto, têm que ser tomadas medidas para prevenir este tipo de fuga, porque no fundo é a fuga que acontece porque eu, por um ato positivo meu, no fundo disponibilizei esses dados, acedi a um e-mail que me enviaram, por exemplo, de phishing, que me introduziu um vírus dentro do computador e que me removeu esse vírus, ou então inseria dados, como acontece muito, por exemplo, com os bancos, que às vezes aparece uma página falsa, eu insiro lá os meus dados, número de telefone, etc. E depois estou dentro de uma conta que não é minha e fiquei sem os meus dados, não é? Portanto, e depois entrou-me na conta bancária tudo isto, obviamente tem que ser comunicado à CNPD. Obrigada, Dr. Diogo. Não havendo mais questões, vamos dar por encerrado este webinar de hoje. Eu agradeço a colaboração e a disponibilidade do Dr. Diogo Rodrigues da Silva por estar cá e, portanto, para fazer esta apresentação e esclarecimento destas dúvidas. Deixo já no ar que ficaremos de encontro marcado para o próximo dia 23, não é, de outubro, portanto, próxima sexta-feira, às 17h30, estaremos cá novamente com o Dr. Diogo Rodrigues da Silva e o tema do próximo webinar será a Inteligência Artificial e as Relações de Trabalho. Será na próxima sexta-feira, às 17h30. Agradeço, portanto, a comparência de todos, não é? E quero agradecer, portanto, ao Dr. Diogo e também à ADC Advogados por esta parceria, pela colaboração e pela disponibilidade. Muitíssimo obrigada. Muito obrigado, eu é que agradeço e agradeço a todos os que tiraram aqui 1 hora para nos ouvir. Foi um privilégio para mim, embora não sabendo quem esteve, vi alguns que fizeram perguntas, foi um privilégio, muito obrigado. Obrigada então, e vamos então dar por terminado este webinar de hoje. Até uma próxima. Mariana, com licença.